Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Diz assim o texto: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Agora diga comigo, diga: logo que o grão fica maduro. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. Queridos, eu começo hoje uma série de mensagens com o tema o poder do equilíbrio. E esse tema ele tem tudo a ver com a palavra profética que Deus nos direcionou para a nossa igreja nesse ano de 2023. Qual é a palavra para nós nesse ano? Que 2023 seria um ano da maturidade e das coisas extraordinárias. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque nós já vimos em outras ministrações sobre esse tema que não é sobre Deus estar preparando bênçãos para a minha vida. A Bíblia diz que tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, tudo que Deus tem para nos entregar, como pessoas, como cristão, como família, como profissional, tudo já está preparado desde o momento que você nasceu. Deus ele não envia alguém para o mundo e depois vai preparar um plano. Não. Deus não joga dados. A Bíblia diz que no dia que você nasceu, já tinha um plano, já tinha um projeto de vida, tudo preparado para Ele te entregar. Então não é sobre Deus estar preparando a bênção para você, não. É sobre Deus estar preparando você para receber, para te entregar e para viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Porque tem coisas que Deus tem preparado para mim e para você, que elas só vão ser entregues se nós crescermos. O nosso nível de maturidade vai determinar o que Deus vai poder nos entregar ou não. É isso que nós nos encontramos ao longo de toda a Bíblia. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Guga, melhora o meu retorno, filho, por favor, se tiver como. A minha garganta está... Ou seja, tem coisas que mesmo tendo sido preparadas para você, Deus nunca vai te entregar se você não amadurecer a ponto de você se tornar apto para receber. Sabe, coloque muito amor nas minhas palavras. Eu não estou dizendo aqui que você não deve orar. Sabe, não vá pegar essa mensagem no YouTube, editar e pegar só essa parte que eu vou falar e colocar lá. O pastor Marquinhos disse que não precisa orar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas entenda o que eu vou dizer para você hoje à noite. Tem coisas, há bênçãos, há conquistas que não nos serão dadas pelas lágrimas da nossa oração, mas só nos serão dadas pelo nosso crescimento. Tem coisa que você pode orar, você pode chorar, você pode desesperar, você pode fazer campanha, pode ser eleito, pode não ser eleito, você pode fazer campanha a vida toda de oração, mas Deus não vai te entregar se você não crescer, se você não amadurecer. Se o seu filho te pedir uma faca para brincar, você vai dar, sim ou não? Mas se ele chorar muito, você vai dar? E se ele orar, se ele disser: papai, passei a noite toda orando, aí você vai olhar e vai dizer: puxa, meu filho passou a noite orando, eu vou dar a faca para ele. Você vai dar, sim ou não? Por quê? Porque ele não tem maturidade para brincar com a faca, ele não tem maturidade para manusear uma faca. Tem coisas, tem conquistas, tem coisas que Deus já tem preparado para você, que Ele nunca vai te entregar se você não crescer. Deus é bondoso demais para te dar algo que vai te destruir.
Deus é bondoso demais para te dar algo que vai te prejudicar. Deus é bondoso demais para te dar algo que você não tem capacidade para lidar. A maturidade é o sinal de que algo está pronto. É sobre isso que trata o texto que nós lemos. Sobre crescimento, sobre amadurecimento. O texto diz que quando um fruto está pronto, quando ele está maduro, a foice é passada e ele então é colhido. Chega o momento da colheita. Sabe, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe exatamente a importância da maturidade. Você vai já entender onde que o equilíbrio entra nesse processo. Por exemplo, uma fruta, quando ela está madura, ela está no ponto de ser degustada, sim ou não? Antes dela amadurecer, nós dizemos que ela está verde. E ela não está pronta para ser degustada. Quando ela passa do ponto de amadurecida, ela está podre. Ela também não serve para ser degustada. Então, a maturidade, alguém maduro, é alguém que está num ponto de equilíbrio. É alguém que está no ponto certo. É alguém, sabe, que atingiu o nível certo para aquilo que Deus tem para entregar e para fazer na sua vida. Sabe, maturidade não é perfeição. Maturidade é o estágio do equilíbrio. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, a quem ele chama de filho, no capítulo 3, versículo 6, ele diz que ele começa a descrever as habilidades que seriam necessárias para alguém ser líder. E dentro dessas habilidades, dentro dessas características, não só habilidades, mas características, Paulo diz assim: o líder ele não pode ser neófito. O que quer dizer neófito? Novo convertido. E qual era a preocupação de Paulo? Que alguém novo convertido fosse colocado numa posição de liderança. Paulo diz assim: para que ele não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Qual foi o problema do diabo lá no céu com Deus? É a soberba, o orgulho, que ele chegou, ele era o líder dos anjos e chegou ao ponto que ele queria ser igual a Deus. Paulo, ele está preocupado, ele diz: alguém que ainda não tem maturidade para lidar com os desafios e as responsabilidades da liderança, alguém que não está preparado para lidar com os desafios e as responsabilidades, às vezes, daquilo que está pedindo. Você já tentou conceder a liderança da sua casa para uma criança? Meu pai morava no Seringal, como vocês sabem, quando a gente veio morar em Cruzeiro do Sul. Ele permaneceu no Seringal, então ele vinha a cada 2, 3 meses. E aí fazia uma feira e tal, deixava comida, vendia borracha, pegava mercadoria, levava, e a gente ficava ali com a minha mãe, até que ele voltasse. E quando a minha mãe saía, só tinha uns filhos, então ela pegava ali o mais velho, que na época tinha moral, porque hoje mais velho não tem moral nenhuma. Hoje quem manda é o mais novo, tá tudo de cabeça para baixo o negócio. Como a gente dizia lá no quartel, né, Arleudo? O poste está mijando no cachorro. Tá tudo invertido, querido. Só não na Bíblia. Se você não tiver a Bíblia como padrão, você está ferrado. E a minha mãe colocava ali o mais velho para ficar cuidando das crianças. E aí, no início, o que acontece quando você dá liderança e autoridade para uma criança? No começo ela fica toda empolgada, sim ou não? Ela fica toda empolgada, ela começa a usar autoridade, começa a ser autoritário. Não, fica aí porque eu estou mandando. Não, fica aí porque minha mãe disse que é eu que estou comandando. Por quê? Você quer saber se alguém é imaturo, se alguém é criança? Perceba se ele é autoritário. Por trás de toda insegurança e de toda infantilidade tem alguém autoritário. O autoritarismo é a maneira mais fácil de alguém se proteger da sua infantilidade e da sua insegurança. A criança, ela rapidamente, ela se empolga, mas rapidamente ela também já começa a abrir mão das suas responsabilidades. Por quê? Porque ela vê todo mundo brincando, e ela, como também é criança, ela vai querer também brincar.
Então, essa criança que de início está empolgada, logo ela vai desistir das suas responsabilidades. Por quê? Porque ela não tem maturidade, ela não está preparada para lidar com as responsabilidades de um adulto. E é interessante que a gente, como irmãos, também não respeitava. Porque nem os irmãos mais novos se submetem, até os irmãos mais novos têm dificuldade de se submeter quando uma criança está no controle, está no comando. Muitos cristãos imaturos anseiam por posições de autoridade na igreja, ou talvez anseiam por níveis de conquista, têm pedido coisas para Deus que não estão preparados para lidar com os desafios e as tentações que isso podem trazer. Porque quando você olha, por exemplo, para a vida de um empresário, você vê que a vida dele, a empresa cresceu, você diz, a única coisa que você consegue imaginar é no lucro. E às vezes cresceu tudo, menos o lucro. Cresceu o trabalho, cresceu o problema, cresceu tudo. Então a gente precisa entender que eu preciso estar preparado, meu grau de preparo vai definir aquilo que Deus vai me entregar. Sabe, e quando meninos estão à frente de projetos, outros meninos não respeitam. Quando pessoas imaturas estão na posição, outros imaturos não respeitam. Porque quem tem maturidade, ele vai entender o que está por trás de uma liderança e ele vai se submeter independente da pessoa que está lá. Mas quando meninos estão no comando, outros meninos não se submetem. Eu lembro que o Pedro chegou um dia em casa e ele disse assim: pai, aqueles meninos da salinha não me respeitam. Eu falei: filho, o que aconteceu? Pai, a tia pediu para eu orar, e eu pedi para eles fazerem silêncio, que eu ia orar, e eles nem aí conversando. Pai, eu pedi várias vezes e eles não se calaram para me orar, nem levaram em consideração que eu sou filho do pastor. Até carteirada ele deu, mas não funcionou. Porque quando meninos estão no comando, outros meninos não se submetem. Talvez você está pedindo coisas para Deus que você não está preparado. O rebelde, ele confronta a autoridade. O imaturo, ele reclama da autoridade. O maduro, ele se submete à autoridade. Porque ele entende o que está por trás de uma autoridade. Agora, como nós vimos no texto que nós lemos, a maturidade, ela é indicada para indicar, o estágio de equilíbrio de uma fruta quando está madura. Quando dizemos que ela está madura, vou repetir, ela não está nem verde demais e nem madura demais. Porque se ela passar da fase do amadurecimento, a próxima fase é o quê? Podridão. E uma fruta, quando ela apodrece, ela está no pé, quando ela apodrece, o que acontece com ela? Cai. Aí, Billy, só tem biólogo aí, Anderson. Só biólogo aí, todo mundo entende. A próxima fase é a podridão. E a fruta, quando ela apodrece, ela, além de também se tornar inapropriada para o consumo, ela cai. O estado maduro, então, ele está no meio entre o verde e o podre. Aqui a gente começa a entender o poder do equilíbrio para a gente poder ter maturidade e consequentemente desfrutar, receber, liberar todas as bênçãos e promessas de Deus que já estão prontas e preparadas para mim e para você, esperando eu e você crescermos. O equilíbrio vai trazer a maturidade. Quando a gente retoma o exemplo da liderança, por exemplo, o recém-convertido nesse processo da fruta é quem? É aquele que ainda está verde. Ele ainda precisa receber alguns nutrientes da árvore para poder amadurecer. Ele ainda precisa aprender um pouco mais da palavra. Ele ainda precisa crescer espiritualmente um pouco mais. Ele ainda precisa ter uma estrutura emocional talvez melhor. Ele não está pronto. O neófito que Paulo diz para Timóteo que não deveria ser colocado numa posição de liderança, é porque ele não está pronto, ele está verde, ainda precisa amadurecer. Agora, o fruto podre, por outro lado, eu não sei nem se eu falo. Posso falar assim ou não? Tem certeza?
O fruto podre é aquele que ficou tempo parado demais, só extraindo nutrientes da árvore, sem compartilhar com ninguém. Quando você só recebe, se você não cresce, você fica no estágio verde. Mas se você cresce e você não compartilha, você vai apodrecer. E quando você apodrecer, o próximo passo é cair. Sabe por que tem muita gente que cai? Porque não compartilha daquilo que tem recebido de Deus. O fruto podre é aquele que está há muito tempo, sabe, que já deveria ter sido colhido, que já deveria ter sido passada a foice e já deveria estar sendo consumido por outras pessoas. E às vezes a gente está há tanto tempo só se alimentando da árvore, às vezes a gente está há tanto tempo só recebendo nutrientes, extraindo, sugando tudo, mas sem compartilhar com ninguém. Paulo, ele vai dizer no capítulo 2 dessa mesma carta de Timóteo, 2 Timóteo 2, 1 e 2, ele diz, se der projeta para nós aí, portanto, 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2, portanto, você, meu filho, fortifique-se. Paulo está dizendo, se alimente, busque nutrientes, se fortaleça. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque à medida que você recebe nutrientes, que você busca, você amadurece. Mas aí ele diz, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar outro. É por isso que aqui na CB Vida, hoje nós estamos encerrando a semana do discipulado desse mês. E no discipulado aqui na CB, o que é discipulado, pastor? É discípulo ao lado. É você ter alguém para caminhar contigo, para estar ali contigo, sabe, para muitas vezes orientar, aconselhar, tirar uma dúvida, orar, chorar, te ajudar a resolver problemas. Às vezes a gente não vai saber o que fazer também, porque ninguém sabe tudo. Mas pelo menos orar e chorar com alguém você pode, sim ou não? Quem aqui não sabe chorar? Todos nós sabemos. É por isso que aqui na CB Vida, o nosso discipulado, nós não discipulamos quem não quer discipular outros. Ah, pastor, mas por quê? Porque é princípio bíblico. Se nós quebrarmos esse princípio, quando Paulo diz, escolhe homens capazes, fiéis, tementes a Deus e dispostos a ensinar outros, ele está dizendo, pega pessoas, invista em pessoas que estão dispostas a serem ensinadas, a serem alimentadas, a amadurecerem, mas também estão dispostas a levar outros ao amadurecimento. Se a gente quebrar esse princípio, o propósito de Deus na terra de expandir o seu reino é comprometido. Então, se você não quer investir na vida de outras pessoas, nem Jesus investiu na vida de quem não queria levar o projeto à frente. O fruto podre é aquele que está ali há muito tempo se alimentando da árvore, passou do ponto e a próxima etapa é cair. Sabe, a gente precisa de uma postura equilibrada que foge dos extremos em todas as áreas da nossa vida. Meu pai dizia que até remédio que foi feito para curar, numa dose alta, desequilibrada, ele faz mal, sim ou não? O desequilíbrio é uma marca da imaturidade. Se você deixar uma criança brincar, ela só quer brincar. Aí às vezes a gente cresce, aí a gente não quer mais saber de brincar. A gente só quer trabalhar. E é interessante que a Bíblia diz que a gente precisa ser como criança, mas a mesma Bíblia diz que a gente não deve ser como criança. Ah, pastor, então a Bíblia se contradiz? Claro que não. Esse é o perigo da gente pegar texto fora de contexto que vira pretexto. A gente precisa aprender a Bíblia como um todo. A nossa segunda mensagem dessa série, domingo que vem, nós vamos falar sobre o poder do equilíbrio no conhecimento das Escrituras. Porque se você não conhecer a verdade por um todo, você acaba não atingindo o nível de maturidade que Deus quer.
Tem gente que só quer saber de promessa. Então foi o seguinte: compra aquelas caixinhas de provérbio chinês que vende, que ali, independente da, você nunca erra, o que você pegar é coisa boa, é promessa. A Bíblia é feita de promessa, mas a Bíblia também é feita de correções, de ensino, de exortação. E ninguém amadurece se a gente não tiver, mas isso é para a próxima semana. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que o maduro, ele entende muito bem o que a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Sabe, comer, dormir, divertir, trabalhar, servir, ser servido, estudar, descansar, tudo isso é saudável, tudo isso, a Bíblia diz que há tempo para todas essas coisas. O maduro, ele não apenas faz o que é certo, mas entre aquilo que é certo, encontra tempo para outras práticas que também são certas. Às vezes a gente acha que o nosso problema como cristão só são as coisas erradas. Não, às vezes são coisas certas de maneira desequilibrada que estão trazendo problema e trarão consequências para nós. Comer, por exemplo, é uma bênção, sim ou não? Ninguém gosta de comer, que só eu. É bom comer, gente, sim ou não? Mas comer de forma exagerada, desequilibrada, a Bíblia diz que é gula. E gula é pecado. Está lá entre os 7 pecados capitais. Então percebam que a gula nos ensina, além disso. A gula, ela nos ensina que fazer algo que em si mesmo é bom, mas de maneira desequilibrada, pode fazer dessa prática um pecado. Às vezes a gente só está focando naquilo que contraria a Bíblia, e precisamos focar. Pecado, a desobediência, quebrar princípio, sempre vai trazer consequências ruins. Mas às vezes não é o problema, não é um princípio que está sendo quebrado. Às vezes é algo bom, é algo correto, é algo bíblico que nós estamos fazendo. Mas o fato do desequilíbrio estar presente traz consequências para a nossa vida. Quem está me entendendo, diga amém. Pecado não é apenas uma prática errada, mas uma prática boa exercida de maneira desequilibrada. Quando a gente vai para o jejum, agora todo mundo jejua aqui. Comer ninguém come, mas jejuar. O jejum já nos ensina uma outra coisa. O jejum, ele nos ensina, ele nos dá uma mensagem de que até aquilo que é bom, ou seja, comer, pode ser renunciado para a gente viver algo melhor, que é uma vida de intimidade maior com Deus. Enquanto que a gula nos ensina que algo bom, de maneira desequilibrada, pode se tornar um pecado, o jejum nos ensina que nós podemos abrir mão de algo bom para poder vivermos algo melhor. Sabe, tem muita gente que o problema não é o pecado, o problema é o desequilíbrio. E a falta de equilíbrio vai gerar falta de maturidade, e a falta de maturidade fecha as portas para muitas coisas que já estão preparadas por Deus para que você viva. Maturidade não é definida somente por uma virtude, mas pelo equilíbrio entre todas as virtudes. Não adianta você ser muito bom, muito atento numa determinada virtude, se a outra você abre mão. Maturidade é definida pelo equilíbrio entre todas as virtudes. Sabe, como eu falei, comer é uma bênção, fora do equilíbrio pode se tornar pecado. Trabalhar é uma bênção, mas em excesso nos leva a um ativismo que nos afasta da família, nos afasta da presença de Deus e nos afasta dos projetos e propósitos de Deus. Porque se eu me afastar da presença de Deus, automaticamente eu me afasto dos propósitos de Deus. Da mesma maneira que a Bíblia fala que o trabalho em excesso pode trazer prejuízos, o descanso em excesso também. Quando você descansa em excesso, você comete um pecado que a Bíblia chama de... Como? Preguiça. Tem gente dizendo assim: por que eu vim no culto hoje?
Mas também tem gente dizendo assim: ainda bem que eu vim hoje para ouvir essa palavra, para poder equilibrar as coisas, para poder amadurecer, para poder viver os planos e os projetos de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Se você crê nisso, aplauda Ele. Aleluia. Sabe, para que alguém seja maduro, santidade e graça precisam andar juntos. Santidade sem graça nos torna religiosos, fariseus. Para a gente amadurecer, o equilíbrio entre fidelidade e intensidade precisam caminhar juntos. Sabe, o equilíbrio entre céu e terra precisa caminhar junto. A gente precisa caminhar com nossos pés na terra, mas com nossos olhos na eternidade. Quem está me entendendo? Vamos falar sobre isso na outra mensagem também. Porque tem gente que só quer viver no céu. Peraí, filho, se fosse para você viver 100% no céu, o Pai já tinha te levado para a glória. Se Ele te deixou aqui na terra, porque tem um propósito para ser cumprido. Mas você também não pode viver focado só na terra, porque vai chegar um dia que Ele vai fazer aquela pergunta que Ele fez para o homem, que Ele chamou de louco, de insensato. O homem disse que o seu campo produziu muito, ele construiu grandes celeiros, e aí ele guardou a produção, e ele disse: agora eu tenho do que desfrutar, agora eu tenho muitos recursos, eu tenho muito produto, agora eu vou deitar e vou descansar. E a Bíblia diz que Deus olha e diz: louco, essa noite vão pedir a tua alma. O que tu tem preparado para quem será? O que esse texto quer dizer? Deus estava dizendo assim, ó: você tem tudo preparado para viver na terra, mas hoje vão te chamar para o céu. O que você tem preparado? O que você tem depositado no céu? Como é que está a tua conta lá no céu? Como é que estão teus investimentos lá no céu? Como é que estão teus bens lá no céu? O que você tem preparado? Quem que vai desfrutar? Você ou quem ficar no seu lugar? Ah, pastor, não vai ficar ninguém no meu lugar não, sabe de nada, inocente. Nós temos, o equilíbrio nos leva a caminhar com os pés na terra, de olho no propósito de Deus para nós, mas com os nossos olhos fitos no céu. Sabe, se a gente quer realmente ser maduro e receber tudo que Deus tem para nos entregar, a gente precisa de equilíbrio. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado. Preste atenção que eu vou dizer para você. Quando o diabo não encontra espaço para derrubar alguém através do erro, ele vai tentar derrubar através do desequilíbrio em algo que é certo. Tem pessoas que o diabo olha e diz: aqui eu não entro, aqui o cara é comprometido com a palavra, sabe, ele tem princípio, ele tem valores, sabe, ele ora, ele lê a Bíblia, ele está ali, ele não faz nada. Esse cara, nada entre aspas, nós somos falhos, mas ele diz assim: aqui eu não consigo, pelo erro eu não consigo. Ele diz: então eu vou agir. Ele começa a tentar nos paralisar e nos afastar de Deus através daquilo que é certo. Então, se ele não conseguir nos parar com erro, ele vai tentar nos parar com desequilíbrio daquilo que é certo. E a gente precisa estar atento, porque às vezes a gente está atento só no que é errado, e às vezes o problema não é algo que é errado, é algo que em si mesmo, na sua essência, é bom, mas o desequilíbrio tem tornado algo prejudicial. E a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele possa nos dar discernimento. Há poder numa vida equilibrada, porque uma vida equilibrada vai nos levar a um nível de maturidade, e o nível de maturidade vai abrir portas para nós, de coisas que Deus já preparou. Eu sei que tudo que tem para se cumprir na minha vida, no dia que eu nasci, já está preparado. Isso não quer dizer que eu vou viver. O que vai determinar se eu vou viver ou não o que Deus preparou para mim é o meu nível de crescimento, é o meu nível de maturidade. Quanto mais eu crescer, mais Deus me entrega. Quanto mais eu amadurecer, mais Deus vai liberando. Não é assim com filho? Filho vai amadurecendo, você vai dando uma cordazinha, né? Filho vai amadurecendo, aí você começa a deixar andar de bicicleta. Amadurecer um pouquinho mais, você começa a deixar dirigir o carro, se tiver habilitação, se estiver preparado. Mas às vezes tem habilitação, mas não tem maturidade. Aí
amadurecer um pouquinho mais, você vai dando responsabilidades maiores, você vai dando coisas maiores. Por quê? Porque Deus não entrega coisas extraordinárias a meninos. Coisas extraordinárias são para pessoas maduras. É por isso que 2023 é o ano da maturidade e das coisas extraordinárias. A maturidade é o meio, as coisas extraordinárias são o fim. Tem gente que está focando muito em viver coisas extraordinárias e está esquecendo de amadurecer, e não vai viver. Se você amadurecer, nem que você não queira, se você amadurecer, se você crescer, se você trouxer equilíbrio para a sua vida, nem que você não queira, você vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus.